Professor Bussanello, como sempre, com suas observações inteligentes, provocativas, né, que nos chamam a atenção sobre uma série de elementos que são fundamentais para entender o momento e dentro desse espaço interdisciplinar, né, o momento político, o momento econômico. E como ele disse, eu acho que a professora Márcia, numa troca de olhares comigo no início da fala do professor Bussanello, porque nós ontem comentávamos o evento como um todo, essa crise civilizatória que falou o Bussanello e que gera, e o Bussanello ainda encontrava a palavra e tal, mas a palavra foi usada dentro da ideia do pós-modernismo, né? Esse mal-estar social que não abandona a nossa sociedade já há tempo. É um mal-estar permanente, às vezes incomoda menos, às vezes incomoda mais, às vezes nos leva ao desespero, e é o que a gente está vivenciando. Chegou a hora em que vocês se assimilaram às colocações dos dois colegas, as colocações, e aí caberia abrir o espaço para o debate, para as perguntas. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a apresentação do professor Bussanello e formular uma pergunta ao professor André Sade. Fiquei muito feliz que o professor Bussanello praticamente repetiu com outras palavras uma questão que nós destacamos ontem, não é? Uma discussão que existiu sobre a questão de regulação e modelos regulatórios. O palestrante brilhante fez uma abordagem sobre a questão de desafios clássicos e desafios contemporâneos à questão da regulação, e foi muito mencionada essa ideia de problemas de modelo. E aí, após a apresentação, eu disse que eu tinha uma inquietação muito grande, e a minha inquietação eu vi que é compartilhada pelo professor Bussanello, ou seja, o problema nosso não é um problema de modelo, não. O problema do Brasil é um problema justamente da nossa capacidade. Eu utilizei, inclusive, um termo que a nossa outra palestrante, que fala de regulação comportamental e traz aspectos psicológicos, usou, são os nossos shortcuts, não é? É a nossa praticamente automática posição mental em relação à questão de desconstrução de modelos, não é? Então nós pegamos coisas que muitas vezes em tese poderiam funcionar e fazemos com que elas não funcionem, não é isso? Então, na regulação se reclama, existe captura. Será que o fato de, desculpem, e vou utilizar palavras bem fortes como o professor, talvez até mais forte, o fato de algum corrupto, algum idiota fazer captura no âmbito de regulação significa que o modelo é ruim? Não é? Empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, será que o fato de haver corrupção, será que o fato de haver indicações políticas, não é, quando os cargos ocupados deveriam ser por questões técnicas, quer dizer que esse modelo é um modelo ruim? Então, professor, eu fiquei muito feliz, eu compartilho muito essa ideia, até disse ontem que se nós mandássemos uma barca cheia do Brasil para alguns outros países que são ditos desenvolvidos, essas pessoas rapidamente fariam com que esses países fossem para o buraco, não é? Então, o nosso problema e aí, logicamente, precisamos pensar, refletir sobre novas perspectivas, mas eu compartilho essa ideia de que o nosso problema ele é em muito um problema civilizatório. Precisamos refundar a sociedade brasileira, não é? Retomar uma questão que, na verdade, nunca deixou de existir, que são as questões éticas e morais. Eu acredito que isso esteja faltando muito e que isso somente se conserta quando o Brasil for capaz dessas reflexões. E, professor, adoraria que essa sua palestra fosse feita em todas as instituições públicas, não é? Eu acho que nós estamos precisando de gente com coragem para falar determinadas coisas em determinados segmentos. Muita coisa tem acontecido e nós estamos nos mantendo muito calados. Devemos gritar, e parabéns pela sua coragem, pela sua clareza e por todas essas reflexões. A outra é uma pergunta, professor. A professora Márcia e eu, há um ano atrás, mais ou menos, fizemos uma pesquisa sobre a questão das participações societárias da BNDESPAR. Então, a pergunta é se, por acaso, o seu foco de estudos também chegou à participação através da BNDESPAR, ou seja,
uma sociedade subsidiária integral do Banco Público BNDES, e essa nossa abordagem nos permitiu verificar que as participações acabam acontecendo através de um mecanismo que é a emissão de debêntures não conversíveis em ações. Então, essa nossa pesquisa empírica permitiu verificar a participação da BNDES-Par em nada menos do que 35 companhias negociadas, não é, com papéis, ações, valores imobiliários negociados no mercado de capitais brasileiro. Muitas dessas companhias são estatais, algumas são objeto de desestatização e muitas também são companhias privadas. E uma das questões que mais despertou a nossa atenção foi o fato da existência, e aí obviamente uma vinculação a essas operações societárias da BNDES-Par, celebrando com essas companhias os chamados acordos de acionistas, em que se garantia ao BNDES-Par, ou seja, ao poder público, a indicação normalmente de 2 membros do Conselho de Administração. Não é? Então, obviamente, poderíamos ter uma ingerência do poder público numa companhia eminentemente privada. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão específica da BNDES-Par e principalmente levando em consideração a utilização desse mecanismo societário do acordo de acionistas, permitindo que o poder público indique até 2 membros do Conselho de Administração, que vai ser o órgão responsável pelas grandes políticas que vão ser implementadas aí por essas companhias. Em algumas situações, inclusive desses acordos de acionistas, foi verificada a possibilidade de veto, né, Vinícius? Ou seja, de um comando total, o que eu identifico ali como uma estatização branca, né, com às vezes 1,5%, 2% da companhia, através desses acordos, o comando é sim do Estado, por vezes da União, da empresa da qual está se utilizando pela participação. É uma coisa assim, nós chegamos, né, por 2 caminhos, não há uma única solução, nós não encontramos um único caminho correto, né, mas eu ouso dizer assim, uma questão de uma inconstitucionalidade, sim, de uma afronta ao sistema constitucional que a gente tem, afronta direta ao próprio 173, né, uma coisa assim assustadora. E nessa questão também, já da participação, aproveitando já, Vinícius, eu vou atropelar aqui, se quando da verificação da constituição dessas novas estatais, no sentido que disse também muito o professor Busanello, e pode ser, né, tanto um ou outro complementar, se isso está sendo verificado lá na lei de diretrizes orçamentárias, se há na constituição dessas novas empresas públicas, dessas novas estatais, se tem, sim, a reserva para a constituição delas, ou se elas também estão sendo constituídas ao arrepio do orçamentário, sem esse dinheiro canalizado para isso. Né? E uma outra colocação, depois eu volto a falar, professor Busanello. Obrigada. Primeiro, em todos os estudos que eu fiz até hoje, eu nunca analisei o caso do BNDES-Par especificamente, tá? Dos estudos empíricos realizados nas empresas públicas e as sociedades economistas federais, e na análise de todas as existentes em âmbito federal, nunca parei para estudar os casos estaduais e municipais, que seria praticamente, né, impossível na prática. O que eu consegui verificar é que existem basicamente três posicionamentos, 3 opções de criação ou de participação acionária do Estado na iniciativa privada. Uma com amparo no 37, inciso 19, que estabelece a obrigatoriedade dessa autorização legislativa, e aí ela, por conseguinte, faria efetivamente parte da administração pública indireta, né? E aí é aquela clássica empresa pública, sociedade economista tratada como tal. Só que a gente acaba vendo na prática que o Estado participa de uma série de empresas privadas, e essas empresas não deixam de ser privadas pelo fato de terem participações até acionárias acima do percentual do controlador, ao ponto do poder público ser o controlador daquela entidade privada. Ou seja, o fato do poder público ser o controlador de uma empresa privada
tá? Do percentual acionário acima de, não, o que a gente chama de 51%, que na verdade não é 50%, mas enfim, não significa que essa empresa se torne uma empresa estatal. Ela continua sendo uma empresa privada com participação acionária do Estado, ponto. Então, ela não faz parte da administração pública. Agora, existe um meio termo entre essas empresas privadas com participação estatal e as empresas efetivamente estatais, partes integrantes da administração direta, que é o que alguns doutrinadores chamam de empresas para-administrativas. Essas empresas para-administrativas, elas possuem autorização legislativa, só que elas não são criadas ou instituídas conforme o 37, parágrafo inciso 19, mas sim 37, inciso 20. Então, por elas não serem instituídas com amparo no 37 e 19, elas não possuem natureza jurídica de administração pública indireta ou de empresa pública sociedade economista. Então, a gente teria 3 modelos, mas nada impede, né, e nos modelos que eu consegui observar, e aí essa classificação que eu tentei estabelecer, não por ordem pessoal, mas muitos outros doutrinadores também fazem essa classificação tripartida, foi no sentido de tentar especificar que as empresas, as últimas, a última dela, né, que é a empresa privada com participação acionária, não necessariamente necessita de um número irrisório de participação do Estado para que ela continue sendo privada, ou seja, quase, você usou uma expressão que eu achei interessante, estatal, estatização branca. Porque a questão não é se ela vira, né, com a participação Exatamente. do Estado, se ela vira Mas uma estatal ou não, mas é a utilização de uma empresa, de uma companhia privada que exerce uma atividade econômica inerente do âmbito, digamos assim, de uma livre concorrência disso, e utiliza isso como instrumento de poder político. Sim. Esse é o grande problema. Visando o interesse público e não o lucro dos acionistas. Mas daí a gente fizemos um recorte de manhã, mas o interesse público, que hoje muito contaminado, apara a questão do interesse público primário, secundário, mas é mais do que isso. O interesse público, por vezes, nos últimos anos, ele tem se tornado um interesse governamental. Né? E isso é o grande problema, porque, de repente, todas as empresas elas serão capturadas, em termos da regulação, né? Capturadas por um plano, um projeto de governo. O grande problema da ausência isso seria aqui, André, já aproveitando a questão, eu acho que isso até ajuda o debate, foi quando eu, com todo respeito, professor Busanello, eu discordo um pouco do senhor quando o senhor disse que havia uma ausência de planejamento no caso da compra de Passadina, né? Eu acho que com os estudos eu não consegui aprofundar muito nisso, mas eu acho que havia sim um planejamento, mas era um planejamento podre, era um planejamento errado, era um planejamento de tomada de poder político, né? Então, e isso fere a maior empresa brasileira sempre. Então, quer dizer, hoje a gente fala muito, responsabiliza a pessoa jurídica, a Petrobras, quando, na verdade, isso não pode ser jogado ao vento, essas palavras. A responsabilidade não é da Petrobras, não é da companhia, mas sim daqueles que tomaram posse do nome da pessoa jurídica e fizeram dela, assim, um instrumento. Então, eu acho que o planejamento, mas num respeito que eu digo assim, não uma afronta, mas havia sim um planejamento, porque eu não consigo compreender que aquilo não foi bem planejado. E depois, com tudo que aos poucos a gente foi tomando conhecimento e abrindo, isso é um grande medo que a gente tem, porque não existe mais eu acho que o próprio direito ele está colocado em risco, a própria Constituição, eu acho que até o sistema democrático do país ele fica em risco quando as coisas acontecem e você não tem essa análise crítica e de enfrentar a posicionamento da tomada do poder político, né, e se unindo com o poder econômico, né? Então, qual será o caminho? Eu acho que é muito triste, eu acho que eu vou afundar com o barquinho. O principal problema foi a corrupção, então, que foi condenado por isso. A tomada de decisão administrativa tem uma série de percalços que foram, sim, obedecidos, mas a responsabilidade principal do Conselho de Administração por ter violado uma questão do Estatuto da Petrobras. Tá? O fato de até hoje a gente não ter um Estatuto das estatais, tá? Apesar de existirem alguns projetos interessantes no Congresso Nacional, engavetados, infelizmente, para instituir e regulamentar o parágrafo 1º do 73, cria essas dificuldades de imposição de limites ao Estado nessa participação das empresas privadas. Porque se não existe um impedimento, né,
legal, o poder público vai continuar realizando essa estatização branca que a gente está aqui comentando. E tem um outro lado que a gente também não pode se esquecer. Muitas empresas públicas e sociedades economistas realizam atividades parasociais e de interesse ou de utilidade pública. Por exemplo, a distribuição de livro para a empresa brasileira de Correios Telégrafos não tem correlação alguma com a prestação de serviço que ela realiza. Repete qual é o órgão? A Empresa Pública Brasileira Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a ECT, né? Os Correios. Os Correios, por exemplo, realizam atividades parasociais de distribuição de livros que não tem qualquer correlação com a atividade fim no qual ela tem obrigação. Agora, é quase um apêndice da Defesa Civil, porque o Estado não chega a todas as localidades, mas os Correios chegam a 99,9% dos municípios brasileiros. Então, por conseguinte, o Estado se utiliza de uma empresa estatal para prestar um serviço que não deveria ser a empresa estatal que está realizando. Ou seja, até do outro lado, né, você vê o Estado engessando muitas vezes a administração, o conselho de administração de uma empresa privada, mas também da outra ponta você vê o próprio Estado se utilizando de uma empresa estatal, né, para se utilizar para fins sociais que não tem qualquer relação com aquele fim pelo qual ela foi prestada. Mas eu não vejo qualquer impedimento para esse lado das estatais prestarem não só os serviços públicos, as atividades econômicas fins para qual elas são criadas, mas também essas atividades parasociais e de utilidade pública. Não vejo qualquer impedimento, acho sim que o Estado tem essa possibilidade, tanto para as atividades econômicas como para os serviços públicos. Agora, eu acho que deveria existir sim um limite para a quantidade de percentual ou de possibilidade do Estado participar nas empresas privadas. Agora, esse limite tem que ser um limite positivo estabelecido pelo povo, através de uma legislação própria para isso, que seria o Estatuto das Estatais. E, inclusive, o Estatuto das Estatais, no 73, parágrafo 1º, inciso 5º, fala da responsabilidade dos administradores. Um dos pontos que hoje eu venho tentando incentivar alguns alunos de mestrado a desenvolver é exatamente a responsabilidade dos administradores nas empresas estatais. Porque quando eu tive que analisar a situação concreta do caso de Pasadena, eu tive que utilizar basicamente a doutrina do direito societário, do direito empresarial, que estabelece os deveres dos administradores de uma SA. E ponto. Mas a gente existe o fato da gente estar diante de uma SA estatal e não de uma SA empresa privada. E isso traz algumas diferenças de responsabilidade que devem ser levadas em consideração, mas que não existe parâmetro porque não existe qualquer regulamentação nem doutrina sobre isso. Você vê doutrina sobre o inciso 2 do parágrafo 1º, que fala sobre a necessidade de licitação ou não das empresas estatais, né? Se tem ou não que realizar procedimento licitatório. Então, mas do parágrafo do inciso 5º, quase não existe doutrina. Não é necessário, eu não vejo uma necessidade de um estatuto específico para as estatais. Eu acho que o material que a gente tem aí, né, se bem utilizado, o que já determina para a responsabilidade do administrador, né, privado, e a lei é a mesma privada, ela eu chamo ela de SA, né, que é uma paixão que é não correspondida, é uma esquizofrenia dela, né, a bipolaridade que ela chega. Mas enquanto seguir as regras do direito privado, porque a personalidade jurídica do direito privado ela tem, se unir isso mais a responsabilidade que já se atribui aos entes da administração pública, eu acho que a gente não precisa de muita coisa não. O próprio artigo 37 caput, quando você fala da efetividade, você fala da moralidade, já responde muita coisa que a gente tem. Né? Eu acho que essa criação de normas, de leis e modelos e estándares para resolver as coisas, a gente já tem muito material para isso. Né? Para aplicar, é saber aplicar, tem coragem para aplicar. E muitas vezes os órgãos de correção, de punição, não aplicam. A gente tem essa dificuldade justamente porque você tem esse favorecimento, né, onde nós trabalhamos isso também, né, Vinícius? Porque a gente vive um momento de uma baixa institucionalidade muito grande. Né? Então, o que você tem? É sempre uma instituição tentando ajudar a ceder a outra para que elas não mergulhem no nada. Né? Eu acho que a gente conseguir fortalecer as instituições com esse acabouço nível que a gente tem, a gente melhora muito. Na crise civilizatória, eu acho que no momento é difícil. Deixa eu falar uma coisinha só sobre isso. Obviamente, como tu falou, é um desejo de poder, não é de Estado, do grupo político que está no governo. O que ele fez, basicamente? Para
não sucumbir os seus votos num Congresso Nacional que não tem governança, como nunca teve, que é complicado ter maioria consolidada no Congresso, não cria as instituições de intervenção na ordem econômica por meio de lei que diz o artigo 37 e 19, e cria as chamadas subsidiárias, que o professor Sadi falou muito bem, as novas demonstrações, e cria de forma, entre parênteses, não transparente, porque só sabe que tem essas SPEs e outras quem está no mercado muito ligado diretamente. O que o Vinícius falou agora, quantas nós temos do BNDES SPA? 37? Uma coisa assim? Quer dizer, olha que loucura, 37, digamos, empresas estatais, paraestatais, criadas por recursos administrativos de decisão tomada por um órgão colegiado do BNDES, e sem controle nenhum. O Tribunal de Contas já fez uma nota técnica no passado, recomendando o Executivo, que é somente a iniciativa do Executivo que pode iniciar matérias de organização administrativa e criação de órgãos, para transformar esses órgãos paraestatais, digamos assim, em órgãos públicos regulares, para fins de controle. Faz um caso verdadeiro, Niterói até Macaé, que tem um duto, foi criado várias SPS. Um duto aqui em Macaé, imagina, em todo o Brasil tem só dutos. Quer dizer, milhares de empresas criadas sem controle nenhum. Foi jogado. Vira e mexe, tem escândalo sobre isso, porque tu não tem controle. São empresas que têm organograma funcional, tem funcionários, tem direitos e garantias. E depois extingue essas SPF, fica o quê? Por exemplo, patrimônio. Então, tu não tem. É um limbo, é um buraco jurídico tremendo. E eu explicaria tudo isso, uma palavra que tu falou agora, professor, fantástico, é isso. Culturalmente, nós, aí da deficiência cultural, nós não temos cultura institucional. Aí lembra do Corpus Juris Civilis, as institutas, quer dizer, os pilares angulares que ancoram todas as decisões da sociedade, nós não temos, isso é um problema nosso. E com o buraco nosso, quando a gente vai discutindo, a gente passa enterrando no pescoço, é lá embaixo. O governo faz isso exatamente porque nós temos institucionalidade.